Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito e Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador. Isaías, no capítulo 53, diz-nos assim a palavra: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi humilhado, oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia ao Senhor, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Hoje se estivéssemos congregando normalmente, né, seria o nosso domingo da ceia do Senhor. Então, pelo menos com o texto da palavra e em uma canção, nós faremos menção do sacrifício do Senhor Jesus. Ana Clara vai orar, agradecendo pelo que o Senhor Jesus realizou, o plano de redenção realizado através da obra sacrificial do Senhor Jesus, e também pedindo perdão pelos pecados. Mas vamos ter esse momento tanto de confissão como também de adoração na introdução desse nosso culto. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor. Obrigado a Deus porque através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, nós podemos ter livre acesso ao Senhor para orar, para colocar diante de Ti aquilo que nos aflige, para pedir perdão a Deus diretamente pelos nossos pecados. Muito obrigada pelo privilégio que é poder ter, ó Deus, a Tua palavra a nós revelada. Obrigada porque através, ó Deus, desse sacrifício nós ganhamos vida, Deus. Muito obrigada porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, e eu te peço para que o Senhor nos ajude a cada dia ter mais fé no Senhor. Obrigada porque ao olharmos para trás nós podemos ver que o Senhor esteve realmente em todos os momentos da nossa história, e eu te peço para que o Senhor aumente a nossa fé no Senhor e que o Senhor continue nos despertando para te adorar, para pedir perdão por aqueles pecados que nós cometemos e às vezes não percebemos, e para cada dia mais, Deus, nós realmente valorizarmos o Teu sacrifício no nosso dia a dia. Abençoe o decorrer desse culto, faça que cada um, da onde estiver, na sua casa, possa realmente ter o sentimento de adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção que fala do plano de Deus para a salvação, realmente. Que o Senhor Jesus veio por um projeto eterno. Antes dos tempos eternos, o Senhor Deus, reunido e pedindo conselho a si mesmo, Ele traçou um plano de redenção, e o Senhor Jesus veio. E Ele não veio como muitos pensam, que foi o primeiro plano, o primeiro projeto de Deus deu errado, e assim o Senhor Jesus veio. Não. A Bíblia diz em dois textos muito interessantes, um no livro de Apocalipse, que desde os tempos eternos o Cordeiro já havia sido imolado. O apóstolo Pedro, obviamente direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi mais ousado em dizer que antes da fundação do mundo o Cordeiro já havia sido imolado. São duas estrofes, mas é uma mensagem rica e poderosa da palavra de Deus que nós vamos cantar. São duas estrofes, nós vamos repetir para que você que é um crente novo, com menos de 40 anos de convertido, não conhece a música, e você terá a oportunidade de assim aprender, e aqueles mais antigos terão a oportunidade de revivê-la. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória, e vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E
Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Se nós cantamos através do Senhor Jesus. Se nós oramos através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único intercessor, porque Ele veio, morreu, pagou o preço do nosso pecado, é que nós temos acesso ao Senhor Deus. E por isso nós cantamos. E o Senhor recebe o nosso louvor, não porque saibamos tocar ou cantar, até porque nem tão bem assim fazemos isso, mas através do Senhor Jesus, intermediado pelo Senhor Jesus, a nossa adoração chega ao céu como aroma suave. E que o nosso Deus possa receber o nosso louvor e a nossa adoração, porque essa é a razão da nossa existência. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
outra que é um convite a louvar ao Senhor. Vamos cantar um hino do inário e em seguida nosso irmão Gabriel estará com a palavra. O hino de número 362. Em uma época diferente da nossa, quando as crianças vinham das classes, sempre quando canto essa canção eu me lembro disso. Quando eu era criança e quando nós ouvíamos a igreja cantando, entendíamos que o estudo da escola dominical dos adultos havia terminado. Então era hora da gente retornar ao templo. Vejo no céu esplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar.
pecado, ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Boa noite, igreja. É muito bom poder estar na casa de Deus neste momento. A gente sabe que não é um momento muito bom no país, mas graças a Deus Ele tem nos abençoado, tanto a igreja, quanto a mim, quanto a minha família, quanto a todos. É muito bom poder ser dessa igreja desde pequeno. Agradeço muito a tia Vilma por estar presente junto comigo quando eu era da diretoria, ajudando na parte de confecção de atas, nos auxiliando muito. Acredito eu que todas as pessoas dessa igreja são muito importantes para a criação, para a educação das crianças. E eu só tenho a agradecer tanto a tia Vilma quanto a tia Rosa, Luzimar, Eunice, deu bastante aula para a gente. Isso é muito bom. Oremos pelas crianças dessa igreja, que o Senhor continue abençoando elas durante esse momento difícil. Talvez algumas não entendam, talvez outras entendam, mas que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Nosso Deus eterno Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos viver mais um dia. Ó Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor é grandiosamente maravilhoso. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem curado os enfermos, ó Pai. Nós só temos a Lhe agradecer. Ó Pai, que o Senhor esteja junto às famílias que estão vendo este culto, aquelas que não podem ver. Ó Pai, que o Senhor esteja junto a todas as crianças, todos os pequeninos, ó Pai, porque somente o Senhor é o Deus dos deuses, somente o Senhor pode confortar, pode auxiliar a educação e a criação dessas crianças, que elas venham crescer para a honra e glória de Ti, porque somente o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Ó Pai, que os pequeninos possam entender que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo que oramos e agradecemos assim. Amém, ó Pai. Boa noite a você que está nos assistindo. Eu saúdo os amados com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o momento dos dízimos e ofertas. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, somente o versículo 7. E os irmãos acompanham. Assim nos diz a palavra do Senhor: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É bem verdade que nós estamos vivendo momentos difíceis, de preocupação, de ansiedade, e o índice de desemprego está crescendo muito, isso é preocupante, a economia do país, a área da saúde, mas diante disso tudo, nós temos uma certeza, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza. Nós temos Deus que está no controle de tudo, e Deus tem nos sustentado de uma forma maravilhosa. Ela tem cuidado do seu povo. Ele tem cuidado do seu povo em Porto de Santana, Ele tem cuidado do seu povo em Nova Rosa da Penha 2, Ele tem cuidado do seu povo espalhado por todos os cantos dessa terra. E eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos dessa igreja. Porque o dízimo é isso, é fidelidade na nossa parte e obediência. É obediência à ordenança divina do Senhor. E quanto a nós, como servo do Senhor, como crente no Senhor Jesus, nós temos que levar uma vida regrada e obediência. E as ofertas, como diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é com coração alegre, coração sincero, puro e generoso. Nós vamos orar neste momento pelo cuidado que Deus tem com nossas vidas e pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos, igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te adoramos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, ó Pai, elas duram para sempre. Eu te louvo, ó Pai, pelo teu cuidado, porque em tempos difíceis, ó Pai, o Senhor tem estendido a mão para o teu povo, tem nos socorrido, cuidado e zelado por cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado com a sua igreja de Porto de Santana. Obrigado com o cuidado com a sua igreja de Nova Rosa da Penha 2. Obrigado, Pai, cuidado com os seus em todos os cantos dessa terra espalhados. O Senhor tem cuidado de um por um.
O Senhor é um Deus completo, ó Pai, um Deus que nos ama, um Deus que restaura a saúde. E neste momento eu quero louvar ao Senhor e agradecer pela irmã Vilma, que já está em casa, no seu seio familiar, o cuidado que o Senhor tem com ela. Continua cuidando, ó Pai, desta família. Continua cuidando do presbítero do Gilberto, das meninas, ó Pai, a Carol, a Natália. Continua com eles, ó Pai. Guarda essa família atrás da cruz do Senhor, protegendo, ó Pai, e livrando, ó Pai. De igual modo eu clamo ao Senhor pela irmã Franciane, presbítero Flávio, o pequeno Davi, o Oswaldo, a Geralda e o Bruno, ó Pai. Esteja com suas mãos também com essa família, restabelecendo, ó Pai, cuidando da saúde. Também a dona Ivanete, ó Pai, nós entregamos em tuas mãos. Por favor, ó Pai, cuida dos seus, cuida de cada um, cuida dela, guarda eles atrás da cruz do Senhor e continua restabelecendo a saúde, ó Pai. Neste momento também nós queremos levantar um clamor, ó Pai, porque o índice de desemprego tem crescido muito, ó Pai. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. Tem muitos autônomos espalhados por este mundo, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor. Abre as janelas dos céus, ó Pai. Abre as portas de emprego para o sustento necessário, sabendo cada um de nós, ó Pai, que o verdadeiro sustento é aquele que vem do Senhor, ó Pai. Neste momento eu te louvo, ó Pai, pelo dom da vida, porque a vida pertence ao Senhor. Eu te louvo pelos aniversariantes da semana, Pai. Talvez eu não vou lembrar de todos, mas eu sei que o Senhor conhece de todos, um por um, nome por nome, porque foi o Senhor mesmo que agraciou com mais um ano de vida. Eu te louvo pela vida do presbítero Adonias, eu te louvo pelo Nicolas de Nova Rosa da Penha 2, pelo Wesley, pelo diácono Deus, pela Ana Cláudia, que no dia de hoje completa mais um ano de vida. Eu te louvo por todos, ó Pai, porque o Senhor agraciou eles com mais de um ano de vida. E o desejo do meu coração é que o Senhor continue, Pai, sustentando e cuidando de cada um deles, fazendo dos seus dias contados e abençoados na presença santa do Senhor Jesus. Eu te louvo nesse momento, Pai, pela fidelidade do teu povo nos dízimos e nas ofertas, Pai. Porque o dízimo é isso, é uma ordenança divina do Senhor para nossas vidas, e quanto a nós, Pai, cabe uma vida regrada em obediência ao Senhor, ó Pai. Eu te louvo pelo conselho dessa igreja, eu te louvo pelo pastoreio, ó Pai, eu te louvo pelo tesoureiro, pelo zelo, cuidado e a responsabilidade com as finanças do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Pai, na certeza de que tudo isso vai passar, nós cremos, no tempo perfeito. E quando nós falamos em perfeição, nós falamos do Senhor, porque o Senhor tem um controle de tudo, ó Pai. E no tempo hábil, quando o Senhor quiser, a igreja do Senhor vai se reunir nesse local, na presença do Senhor, para louvar o Senhor, porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Essa oração eu te faço, não no meu nome, mas no nome daquele que vive e reina eternamente, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4. Timóteo 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Hoje eu vou falar sobre algumas coroas que estão destinadas a crentes no Senhor Jesus, que demonstram alguns tipos de comportamento. Diz assim a palavra: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Convido os irmãos a orarem comigo. Senhor Deus e Pai, é um momento solene, onde a Tua palavra é lida, e diante da Tua palavra sempre eu me sinto tão pequeno, tão incapaz e tão incompetente para trazer tudo aquilo que ela tem de lição, tem de proveito. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, eu clamo ao Senhor, que a iluminação do Teu Santo Espírito seja sobre a minha vida, sobre a minha boca, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Teu querer, Redentor meu, rocha minha. Mas aquelas pessoas que estarão ao alcance da minha voz, dê a elas, ó Pai, boa vontade em ouvir, dê a elas concentração. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando o apóstolo Paulo estava em pleno ministério,
já não era o governo e nem mesmo a cultura grega que prevalecia, mas o governo e a cultura romana que estava sendo tinha o monopólio sobre os outros povos. Entretanto, cultura é algo que você passa e deixa. E isso é muito interessante que a gente entenda. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, todos os momentos históricos que passam pela nossa vida, deixam algum tipo de legado. E esse legado deixado pela Grécia não é um legado apenas para o primeiro século, para a primeira era cristã, para os dias que o Senhor Jesus estava aqui, que o mundo estava ainda muito impregnado pela sabedoria grega, pela filosofia grega, mas esse legado continua até hoje, porque é forte esse lado cultural. Estou dizendo isso apenas para trazer a ideia de que coroa é um termo muito citado no Novo Testamento, e por conta da ideia que se tinha dos jogos. E os jogos têm origem na Grécia, e os gregos gostavam muito da ideia de coroa. Nós temos no Novo Testamento muito a expressão coroa, mas no aspecto de coroa real, aquela coroa utilizada pelo rei, aquela coroa a ser utilizada pelo Senhor Jesus quando ele finalmente assumir o seu trono. E temos a coroa de louros, para homenagear os vitoriosos nas batalhas. E essa coroa de louros, ela foi, a partir de um certo tempo, substituída por medalhas. E as pessoas, e nós sabemos, nós que gostamos dos esportes, nós sabemos quanto é importante um esportista ganhar uma medalha. E o apóstolo Paulo está fazendo menção nesse texto a respeito de coroa, de um tipo de coroa. Aqui ele diz coroa de justiça. Eu vou citar quatro tipos de coroa. E é interessante a gente considerar que, muito especialmente nós que, embora não compreendamos todo o caráter de Deus, mas a gente sabe que o nosso Deus tem o seu reino estabelecido em justiça, em juízo, Ele é misericordioso. E quando nós imaginamos o Senhor Deus ofertando coroas, e quando nós pensamos na eternidade, no céu, não combina a ideia de que uns crentes, como o apóstolo Paulo, por exemplo, terá 1, 2, 3, algumas coroas, e um crente fraco como eu, que pouco produz, sem coroa alguma. E ao olhar para ele por toda uma eternidade, eu veria o quão pequeno eu sou. Enfim, essa não é a ideia, essa não é a proposta. A visão escatológica que me agrada, e me perdoe o termo me agrada, mas a visão escatológica que eu me identifico, é aquela que haverá a bodas do Cordeiro, uma grande festa, onde o Senhor Jesus estará sendo homenageado. E nessa festa, onde o Senhor Jesus estará sendo homenageado, aqueles que receberam ou receberem no dia da festa a coroa, as coroas, as premiações, os galardões do Senhor Deus, esse é o dia que as pessoas virão e depositarão aos pés do Senhor Jesus essas suas premiações. Você foi justo, você evitou o pecado, você trabalhou com afinco naquela obra, cumpriu o seu ministério a tempo, a fora de tempo, e foi considerado um servo minimamente fiel. Então você recebeu uma coroa, você não há de viver com essa coroa na sua cabeça por toda uma eternidade, mas um dia especificamente você entregará essa coroa ao Senhor Jesus. E na década de 80 eu li uma fala de Wim Malgo. Ele escrevia a Chamada da Meia-Noite, uma revista de muito teor escatológico, e ele fazia menção do seguinte: imagine se no dia da festa de aniversário da sua mãe, os seus irmãos estarão ali,
e entregarão presentes a ela. E você chegará de mãos vazias e não terá absolutamente nada para entregar à sua mãe. Então essa mais ou menos é a ideia, muito humana, muito pequena, porque essa ideia é tão profunda e tão mais longe, ela vai tão além, que o cumprimento daquela palavra buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há quem diga que esse momento das bodas do Cordeiro há de se cumprir essa palavra, por vergonha de não ter nada a apresentar ao Senhor Jesus, há de se chegar diante dele, salvo pela graça que nós cantamos aqui, salvo pelo sacrifício ofertado voluntariamente, plenamente por amor do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Mas ao não ter nada a oferecer ao Senhor Jesus, de vergonha, nem sequer levantaremos os olhos para olhar para Ele. Então a ideia dessa noite é que, se você está ouvindo essa palavra, você está vivo, você pode fazer alguma coisa. Nós não sabemos quanto tempo ainda de vida você terá, não sabemos quanto tempo ainda nos resta neste mundo, mas nós sabemos que o Evangelho é a arte da oportunidade. Isso significa dizer que a partir desse momento, você pode fazer tudo diferente, você pode viver de uma forma totalmente diferente. E algumas dessas coroas que nós vamos citar aqui, e se você se identifica, eu gostaria de ter essa coroa, mas até então eu não tenho feito por merecer essa coroa. De agora em diante, você pode tomar um rumo na sua vida e passar a fazer algo. Primeiramente eu vou ler no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, porque eu quero falar sobre a primeira coroa, que é a coroa da vida. E quem receberá a coroa da vida? Diz assim a palavra: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, ela está reservada para aqueles que sofrem algum tipo de afronta por causa do Evangelho. Observe bem, não significa dizer que você tenha uma azia, um refluxo, algum problema de saúde, alguma dificuldade financeira, e você diz assim: eu estou sofrendo muito, mas eu tenho certeza que um dia eu hei de receber a coroa da vida. Não, essa coroa da vida são para aqueles que sofrem em função do Evangelho. É aquele que abre mão do seu direito, é aquele que sabe colocar a mão no bolso em função do outro, é aquele que sabe colocar a mão no bolso em função do Evangelho, é aquele que abre mão de si, das suas convicções, dos seus valores, do seu eu, da sua posição em função do Evangelho. O meu pai dizia algo, e que depois essa frase, foi se tornando assim tão conhecida, e tantos falam sobre ela, mas o papai já falava isso desde quando eu era criança, que havia um tempo que os crentes sofriam por causa do Evangelho, e o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo que o Evangelho sofre por causa dos crentes. Aquele tempo que Lucas escreve no livro de Atos, um livro histórico de Atos dos apóstolos, que os apóstolos, que os crentes da primeira era apanhavam e saíam alegres. Eles diziam assim: nós estamos satisfeitos, porque fomos dignos de apanhar por causa do Senhor Jesus. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, muito objetiva: alguma vez na sua vida você já sofreu por causa do Evangelho? Alguma vez na sua vida você já teve que engolir alguma palavra por causa do Evangelho? Alguma vez na sua vida você já abriu mão dos seus direitos em função do Evangelho? Alguma vez na sua vida você já foi envergonhado por causa do Evangelho? Nós vivemos um tempo de evangélicos, um tempo gospel, um tempo de crente, que o crente, ele fala o que ele quer falar, ele xinga quando quer xingar,
ele reivindica os seus direitos da forma que ele acha que deve fazer, e esse tipo de postura não é adequada para aquele que quer receber a coroa da vida. A coroa da vida, ela está preparada para aquele que sofrer em função do Evangelho. Vou ler um poema, já li para os irmãos da minha igreja, mas sei que alguns daqueles que estão nos ouvindo ou nunca ouviram esse poema, ou não tiveram a oportunidade de ouvi-lo recentemente. Tem como título Somos 100, e foi Mário Barreto França que compôs, e diz-nos a respeito de alguém que estava interessado a sofrer pelo Senhor Jesus. Vou ler. Em Roma, lupanar dos Césares corruptos, ao contraste infeliz de orgias e de lutos, um louco imperador, já bêbado do sangue de tanta execução, de um povo pobre e enxangue, quis mais, pois exigiu que a si todo cristão em público ofertasse incenso e adoração. Por isso fez erguer em meio à velha praça de si mesmo uma estátua em gesto de ameaça. Mesmo tendo razão para a revolta, o povo evitava falar desse decreto novo, pois a crítica dele, ou simples comentário de tal caso, seria um juízo temerário. Mas no dia marcado, na hora aprazada, estava a multidão mudamente postada, na grande e velha praça, aguardando o início da cerimônia vil desse pagão ofício. A espera foi bem longa, e foi grande o cansaço. Porém, de seu lugar ninguém movia um passo. Cada qual, ao chegar diante do ídolo imenso, curvava-se submisso e então queimava incenso. O comando da escolta, ativo e ameaçador, fiscalizava tudo e a todos com rigor. Ninguém dizia nada, até que a certa altura daquela cena hostil, uma hérculea figura de jovem recusou curvar-se à estátua erguida, dizendo à autoridade: é-me preciosa a vida, mas prefiro perdê-la a cometer tal traição. Somente a Deus adoro e atendo, eu sou um cristão. Ante aquela atitude, o comando da escolta em suspense ficou. Para o moço se volta e lhe fala severo: o seu gesto impensado há de morte o levar sob o lago gelado. A turba amedrontada escutou sem protesto a sentença ditada ao jovem por seu gesto. Entanto, quando tudo acreditava fazer que outros iam ceder à ação de covardia, muitos que até ali em silêncio ficaram, a mesma negativa altivos proclamaram: não somos tão vis, temos limpas as mãos, só cultuamos um que é Deus, somos cristãos. E esses, como os demais que dessa forma agiam, em número e valor se elevavam e cresciam, até que ao desfilar do último refém, a soma dos fiéis totalizava 100. Mas antes de cumprir a sentença por norma, o comando da escolta os colocou em forma e apelou a cada um que a fé apostatasse e a clemência da lei desse modo alcançasse. Porém todos de pé, em firme posição, unânimes, febris, lhe responderam: não negaremos nunca o Salvador. Poderão nos matar o corpo corruptível, mas nossa alma jamais, que é eterna, intangível. Face a tal decisão leal e destemida, a sentença de morte iria ser cumprida. O comando da escolta os fez logo marchar para o lago gelado. Era tarde, o luar balsâmico e suave, ungindo os condenados, esboçava no céu um quadro original, uma cruz sepultando um fardo de cuidados, e nos braços da cruz o facho de um fanal. Aquele quadro lindo, a refletir-lhe na alma, uma coragem santa e uma celeste calma, inspirou-lhes
na marcha o cântico de um hino que consagrava a Deus seu heróico destino. Somos 100 a morrer por Cristo. Somos 100 a morrer por Cristo. Mas no céu nós veremos e com os anjos cantaremos. Vale a pena morrer por Cristo. A praia era deserta, o frio cortante, do lago a superfície era vasta e brilhante, porém um sobervedouro havia a cada passo disfarçado e fatal. Mas nem fome ou cansaço abatia a moral daquela gente forte, que a sorrir e a cantar enfrentaria a morte nessas águas glaciais. O comando da escolta olhava-os com respeito. Então um deles volta, causando à autoridade imensa decepção, pois via em cada qual um bravo em ascensão. Ele era moço ainda, e mostrava em seu rosto a palidez do medo e as marcas do desgosto. É que na hora final sentiu a alma batida ao choque emocional de desistir da vida. Por quê? Por que morrer? Quando em festa a cidade era doce convite à sua mocidade, por que sacrificar-se anônimo sem glória, se poderia obter de outro modo a vitória? Preservando a existência, ele não deixaria de manter-se cristão, apenas tomaria cautela no falar, cuidado na conversa, para evitar o mal dessa gente perversa. Quem sabe se melhor pregaria o evangelho num estranho lugar, quando fosse mais velho. Mas e o seu voto a Deus, junto aos seus companheiros, que pensariam dele? E com passos ligeiros, sem olhar para trás, a deserção se entregou. Quando o grupo notou a fuga do colega, em vez de se deixar vencer pela tristeza, ergueu mais alto o olhar, marchou com mais destreza, e todos a uma voz cheia de inspiração foram cantando assim sua heróica canção: somos firmes 99, a seguir e a morrer por Cristo, mas no céu nós viveremos, e com os anjos cantaremos, vale a pena morrer por Cristo. O comando da escolta olhou emocionado a dramática cena. Ele via de um lado o medo, a retirada, o louco apego à vida, em detrimento até da atitude assumida. E do outro ele notava a firmeza, a bravura, a excelência da fé na existência futura. A esperança num Deus que o mortal persuade a confiar na promessa azul da eternidade. E assim, profundamente abalado, o convicto da sua própria culpa e do amor infinito de um ser eterno e justo, e maldizendo a dor que aqueles bons heróis causara um desertor. A espada, o escudo, a farda, a distância lançou. Correu a unir-se ao grupo, e impávido exclamou: amigos, eis-me aqui, deixai a vós unir-me. Por favor, permiti que eu vá convosco firme. Agora eu creio em Cristo, eu sou cristão também, somos de novo 100. E nas águas glaciais, sobre as bênçãos do luar, vão todos submergindo a cantar, a cantar. Somos 100 a morrer por Cristo, somos 100 a morrer por Cristo, mas no céu nós veremos e com os anjos cantaremos, vale a pena morrer por Cristo. Aquele que receberá a coroa da vida, nem sempre será tido aqui como alguém que viveu cheio de prazeres e cheio de vitórias, mas foi alguém que perdeu, foi alguém que abriu mão da vida em função da morte, abriu mão às vezes da glória em função do anonimato, abriu mão da razão em função de perder aquela batalha, mas não deixou de honrar o nome do Senhor Deus. Quem sabe o Espírito Santo de Deus esteja falando com você nessa noite. Você precisa ser alguém que se posicione mais a favor do Evangelho. Você precisa ser alguém que defenda menos você, defenda menos o seu time de futebol, defenda menos o seu partido político e defenda mais e com ardor, e com muito ardor, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Somente esses receberão a coroa da vida. A segunda coroa é a coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim:
E todo aquele que luta e de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Essa tem a ver com amor às almas. É muito interessante isso, né? A gente pensar que existe a possibilidade de alguém que congrega numa igreja, de alguém que já foi abençoado pela graça da salvação, se acomodar de uma maneira que as almas perdidas não fazem nenhum tipo de inquietação, não causa nenhum tipo de inquietação. É muito necessário que a gente pense. Eu sei que nós estamos num momento que a gente não pode ter uma estratégia, uma programação evangelística enquanto igreja, mas eu estou falando para outros tempos, porque a quarentena tem acontecido a partir de fevereiro, de março, mas antes disso a igreja já estava vivendo um esfriamento muito grande. E quando a gente começa a pensar que o evangelismo, que missões é o oxigênio da igreja, uma igreja que não se envolve com o evangelismo, uma igreja que não se envolve com missões, ela vai morrendo. O coronavírus, o Covid-19, ele tem matado e muito a partir do pulmão e dos pulmões. Falta oxigênio. E aí o sujeito vai a óbito. Quando uma igreja, ela também não se envolve com missões, quando uma igreja ela não se envolve, não se inflama com o evangelismo, ela fica sem oxigênio. Eu fico muito preocupado, irmãos, porque às vezes, e eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu também sou pastor evangélico, porque às vezes a gente tem uma ideia assim, eu cheguei aqui há quanto tempo? Há 4 anos, há 5 anos? Quantos membros tínhamos? 100? E aí passam-se mais 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí? Tem 100, né? Eu mantive o trabalho, eu fiz uma boa manutenção do trabalho. Isso é muito ruim, isso é muito feio, isso é muito pequeno para alguém que tem amor a almas. Uma pessoa que tem amor a almas, ele está sempre criando uma alternativa, pensando em algo que possa atrair alguém que ainda não professa o nome de Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles crentes que mesmo de maneira simples, eles diziam a uma pessoa: olha, você precisa professar o nome de Jesus, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, você precisa reconhecer Jesus como seu advogado, você precisa reconhecer Jesus como seu intercessor. Esse tipo de crente, ele tem diminuído a cada dia, e é interessante porque o nosso nível de teologia tem aumentado, mas muitos são os crentes que são hipercriteriosos, e já tem os seus pregadores elitizados para ouvir na internet, são teólogos de postura, são teólogos de conceito, mas são heréticos de postura, porque nunca se envolveram efetivamente com uma alma, nunca levaram uma alma ao Senhor Jesus, mas são teólogos. Cuidado com isso, porque se existe um interesse muito grande por parte do Senhor Jesus, é que você fale a respeito do Evangelho, da salvação, e nós estamos vivendo um momento agora de sinais dos tempos, e esse momento que a gente estava vivendo de vírus, de pandemia, e a gente não sabe como daqui para frente haveremos de ficar. Quem são aqueles que ficarão de fato? Quem são aqueles que ficarão de fato cumprindo o seu ministério, com dinheiro ou sem dinheiro? É muito necessário que você pense nisso. Se você quer essa coroa, é necessário que você ame a almas. Mas se você não tem esse dom, vamos imaginar assim, que é uma responsabilidade, eu nem classificaria como dom, é uma responsabilidade do crente falar de Jesus, o bem que Jesus fez a você. Mas se você não tem isso, peça ao Senhor: Senhor, dá-me intrepidez, ensina-me a falar com alguém a respeito de Jesus, ensina-me a falar com um companheiro de trabalho, ensina-me a demonstrar o amor do Senhor Jesus, como aquele cego,
que não tinha muito a falar, conhecera Jesus há poucos instantes, mas quando os religiosos, os teólogos chegaram a ele para censurar o seu comportamento, enfim, ou saber mais a respeito daquele que havia curado, ele disse o seguinte: olha, quem me curou não sei, o que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Se você sair pelo bairro que você mora, aos crentes aqui de Porto Santana, aos crentes lá de Nova Rosa da Penha 2, se vocês saírem de suas casas, pelos bares, pelas padarias, pelos supermercados, e afirmarem isso: olha, eu era uma pessoa dependente do pecado, eu era uma pessoa escravizada pelo pecado, mas Jesus me libertou. Pronto, essa é a mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus espera de você. Em terceiro lugar, existe a coroa da glória, ou coroa de glória. 1 Pedro 5, versículo 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa. Se a coroa incorruptível nos traz a ideia de amor a almas perdidas, essa coroa de glória nos traz a ideia de amor pelas alcançadas. Então nós temos dois movimentos como crentes no Senhor Jesus. Nós temos o movimento, a ação de evangelizar, e nós temos a ação de cuidar daqueles que são evangelizados. De quando em vez a gente ouve uma crítica, né? E alguém fala mal do nosso pastoreio, fala mal de como estamos agindo, fala do que nós deveríamos fazer, e eu sempre fico muito quieto quando ouço essas críticas, e tenho muito medo de rebatê-las, porque de fato, quando eu olho a importância de uma alma, aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário por elas, quando eu vejo a importância do trabalho daqueles que evangelizaram, daqueles que cuidaram para que essa pessoa viesse para a igreja, e o pouco que eu faço, né, por essas pessoas, e o pouco que eu cuido, e o não tão inteligentemente assim que eu utilizo as minhas ferramentas para cuidar das pessoas, eu fico quieto, eu realmente fico quieto. A minha palavra é mais ou menos como aquela de Davi, né? Se a pessoa estiver certa, que Deus vai abençoar essa pessoa. Se você que fala mal de mim, que fala mal de outros pastoreios, né? Se você estiver errado, então também Deus vai cuidar de você. Então é muito importante que a gente cuide de pessoas, isso é fato. E é interessante que a gente cuide de pessoas, e é muito bom ter essa ideia e essa noção, que como pastor da igreja, eu não sou o único pastor dessa igreja. O único pastor no singular citado na Bíblia é o Senhor Jesus. Nós somos pastores. É possível que a igreja tenha várias pessoas com esse dom pastoral, o dom da visitação, o dom do aconselhamento, o dom da percepção, sentir o que uma pessoa está precisando. E aí vão alguns textos para você. Capítulo 27 de Provérbios, fala ao meu coração sempre: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e põe o teu coração sobre os teus rebanhos. É muito necessário que a gente procure entender, conhecer como está o nosso rebanho, como estão as nossas ovelhas. Mas não dá para a gente ter uma ideia geral de um grupo de pessoas. É muito necessário que a gente singularize cada um, porque cada ovelha é única. 1 Pedro 5, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, aquela vontade louca de ficar rico, né? Cuidando de igreja, pastoreando ovelhas, mas de ânimo pronto, sabendo do grande e rico privilégio que é ser considerado pelo Senhor um pastor. Olha, você é cuidador de pessoas, e isso mesmo que você não seja efetivamente e oficialmente um pastor, você pode cuidar de pessoas. E eu gostaria de apresentar, e tenho várias características de pastor, assim, se eu fosse membro de uma igreja, quais seriam as características que eu iria mais admirar em um pastor? Mas eu vou dizer para vocês duas apenas. E se você é uma pessoa que pode abençoar vidas, você tem esse interesse, você sabe que você tem esse dom do pastoreio, seja você mulher, seja você homem, entenda isso:
Você precisa ser sensível à dor daquele sujeito, e que você seja discreto, fazendo o que você for fazer, falando o que você for falar, ouvindo o que você ouvir, guarde com você. Isso às vezes vai te fazer mal, isso às vezes vai te trazer alguns desgostos, isso às vezes vai te trazer mal físicos, mas é uma responsabilidade de Deus com você. O irmão Antônio Alexandre, sempre quando ele ora comigo, ele ora assim: você cuida das pessoas e Deus cuida de você. E a certeza de que Deus tem cuidado de mim ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, sendo eu quem eu sou, pobre pecador, sendo eu quem eu sou, fraco pastor, né? É a prova de que Deus realmente é muito misericordioso para com a minha vida. Muito bem, em último lugar, eu gostaria de falar sobre a coroa da justiça. O apóstolo Paulo fala dela aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Essa coroa, a coroa da justiça, não está para aquele que acha que a vinda do Senhor Jesus pode acontecer daqui a 200 mil anos. Tem gente assim que entra na onda da ciência e começa a falar crente no Senhor Jesus. Obviamente que eu estou falando com crente nesse momento, né? E que fala que os cientistas estão à procura de um lugar no espaço para levar determinadas pessoas, um grupo seleto, enfim, e abre mão completamente de um interesse maravilhoso de orar pela volta do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus 10, 39 e 40 diz assim: quem achar a sua própria vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E é interessante que no contexto desse texto, diz a respeito do interesse daquele que quer ficar ao lado do Senhor Jesus. E aquele que quer ficar ao lado do Senhor Jesus, ele espera a volta gloriosa do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, versículo 18: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Essa é uma realidade, e é necessário que você, enquanto isso, cumpra o seu ministério. Você não vai perder por você fazer, você não vai deixar de receber. É uma atitude muito de criança, aquela de você, pelo fato de você não ser reconhecido na igreja, pelo fato de você não ser reconhecido no seu trabalho, que você realiza na igreja, então você vai parar de fazer. Pelo fato de não ter um quadro ali na parede, que você fez a doação daquela tinta, então você fica magoado. Pare com isso. A Bíblia diz, 2 Crônicas: todavia sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Não é preciso eu ficar falando aqui do Fábio Marvila, e do Flávio, e do Bruno, e desses meninos, né? Do Gabriel, do Gustavo, que tem nos ajudado tanto nesse momento, para que nós tenhamos os cultos virtuais, para que nós tenhamos as escolas bíblicas dominicais, para que nós tenhamos esses estudos bíblicos durante a semana. Sem eles nós não teríamos, porque se dependesse de mim, eu não tenho competência para isso. Esse é um dom que Deus confiou a eles, e eles estão fazendo isso com toda a boa vontade. Espera no Senhor, lá na frente você há de receber do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: entre receber um elogio meu, entre receber um elogio do conselho da igreja, entre receber um elogio do governador e receber um presente das mãos do Senhor, queira receber, viu, Gabriel, que está aqui presente, presente das mãos do Senhor. Das mãos do Senhor é sempre melhor receber, pode ter certeza disso. As honras serão dadas ao Senhor,
e é necessário que você tenha algo a receber. Ana Clara vai cantar sobre o céu. Então, momentos que antecedem a nossa eternidade no céu, nós teremos as bodas do Cordeiro. E no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você receberá a coroa, e por amor passará essa coroa ao Senhor Jesus. E como eu disse no início, será muito ruim se você não tiver nada a entregar ao Senhor Jesus. Apocalipse 22, 12: e eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Queira o Senhor que você terá direito à coroa da vida, a coroa incorruptível, a coroa de glória e a coroa da justiça. O que você tem preparado, o que você tem alimentado, os investimentos que você tem feito, é para receber que tipo de coroa? Breve, você estará se encontrando com o Senhor para prestar contas da sua vida e eu da minha. Sorrir pela fé, os passos de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar o sentido do existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir,
Numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre meu Nós vamos orar nesse momento pela vida da nossa igreja, pela sua vida. Vou convidar o Rondinelli. Nós vamos nos ajoelhar hoje. Não sei como é que fica ali para nossa câmera, mas independente disso, vamos falar com o nosso Deus. Eu gostaria que você também falasse com Deus. Talvez você esteja ficando apavorado com relação a esse vírus, com relação a esse tempo, mas você não tem pensado na volta de Jesus, não tem pensado na sua vida com relação àquilo que você há de entregar ou não ao Senhor Jesus. Mas esse é o momento de você pensar. Nosso Deus e Pai, estamos aqui servos infiéis, prestando ao Senhor um culto, e esse culto só é digno, só é decente, porque ele é apresentado ao Senhor em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso intermediário, e é o Senhor que leva a nossa dor, nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor Deus. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, nesse momento, por cada membro da Igreja Presbiteriana em Porto Santana, por cada membro da congregação em Nova Rosa da Penha, ó Pai, por cada família, mas também eu oro ao Senhor por todo aquele que está ao alcance da nossa voz, quer seja crente no Senhor Jesus, quer não. Que esse possa ser um momento, ó Pai, de muita reflexão para nós. Nós precisamos do Senhor, e nós já precisávamos do Senhor antes desse momento, mas estávamos frios, estávamos como aquelas virgens, loucas, sem azeite suficiente. E esse é o momento, ó Pai, para que o Senhor mova as nossas almas, aqueça os nossos corações, para apressar, ó Pai, uma mudança de atitude, uma mudança de sentimento. E a grande verdade é, nós por nós mesmos não daremos conta de fazer isso. Só o Senhor pode mudar o nosso coração. Só o Senhor pode converter os nossos corações ao Senhor. Só o Senhor pode converter o coração dos nossos filhos ao Senhor. Só o Senhor pode converter o coração dos membros da igreja ao Senhor,
para que a igreja, ó Pai, possa ser uma igreja que queira essas coroas, para que a igreja possa se lembrar que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Isso é uma realidade. Existe um céu, nosso mundo não é aqui. É isso que o Senhor Jesus pregou e é isso que nós precisamos pregar. Desperte a igreja do Senhor Jesus para valores espirituais. Desperte a igreja do Senhor Jesus para uma convivência, para uma comunhão melhor com o Senhor. Desperte a igreja do Senhor Jesus para uma comunhão melhor uns com os outros. Que paremos, ó Pai, com as nossas rixas, com as nossas brigas, com as nossas inquerências, ó Pai, e queiramos viver em paz uns com os outros e sobretudo com o Senhor. Dá-nos, ó Pai, o entendimento da grande necessidade que temos de estarmos com o Senhor em plena comunhão, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre essa igreja, mas não apenas pelos irmãos dessa igreja, mas por todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus e está espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.